Oi, pessoal, tudo bem? Acabei de voltar de viagem na Inglaterra e resolvi contar pra vocês a minha experiência, como é viajar com transtorno bipolar. Antes de mais nada, falar pra vocês da ansiedade que me gerou quando eu resolvi viajar. A preocupação que vem. Ah, será que vai correr tudo bem? Eu tava com muito medo de avião, bati uma ansiedade, uma angústia assim que eu pensava que ia entrar no avião. Então foi um grande desafio pra mim, porque fazia um tempo que eu não andava de avião e depois que eu descobri o transtorno bipolar, parece que fiquei mais sensível em relação a isso. E achei algo muito interessante pra compartilhar com vocês, pra gente poder tomar alguns cuidados antes de viajar e durante a viagem. E pontos que a gente tem que tomar bastante atenção é a mudança de horário, fuso horário, jet lag, mudança com alimentação, uma alimentação super diferente do que você já está habituado a comer, a fazer, além de você estar com pessoas diferentes, saindo totalmente da sua rotina, e tudo isso pode afetar nosso corpo e também ocasionar mudanças de humor. Para quem vive com transtorno bipolar como eu, essas mudanças ainda podem ser mais percebidas. Então hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência e o que eu aprendi nessa viagem. O que mudou na viagem? O que muda quando a gente vai para outro país? Além do fuso horário, né? O fuso horário daqui para a Inglaterra, do Japão para a Inglaterra, são de 9 horas. Do Japão para o Brasil são 12. Então eu já senti mudanças drásticas, assim, quando eu já viajei para o Brasil. Antes eu descobri que tinha um transtorno bipolar, então não tinha a menor ideia que eu tinha que tomar mais cuidado, que eu tinha que ter mais atenção com o meu sono, com a minha alimentação e com o fuso horário, com o jet lag. E depois que eu descobri, não tinha viajado ainda. Essa foi minha primeira grande viagem. E geralmente a gente demora um pouco para se adaptar em outro lugar, outro país. Nos primeiros dias eu achei que eu ia sofrer muito com mudança de horário, por ser 9 horas, como eu disse, porém eu tive uma ajudinha do meu médico, do meu psiquiatra aqui no Japão. Eu pedi para ele o medicamento para ajudar a dormir, que não fosse ter muitos efeitos ali colaterais, de preferência que não fosse ter nenhum, né, efeito colateral. E eu conversei com ele e ele me indicou um medicamento que foi maravilhoso. Eu nunca tomei um remédio para dormir como esse. Me deixou totalmente confortável para dormir e entrar no fuso da Inglaterra. Um adendo para quem vai tomar medicamento para dormir, tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Conversa com seu médico. Se você tem transtorno bipolar ou ainda não tem certeza que tem, você tem que tomar muito cuidado, porque quem tem transtorno bipolar não pode tomar qualquer medicamento para dormir, porque pode ocasionar o contrário. Ao invés de te relaxar, fazer você dormir, vai deixar você com mais insônia, com mais mudança, alteração de humor. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Isso foi orientação dos meus 2 médicos, tanto do Brasil quanto do Japão, então é interessante eu enfatizar sobre esse assunto. Não tome qualquer remédio para dormir. Converse com seu médico antes. Então foi assim que eu me adaptei já no fuso nos primeiros dias, então não sofri muito com isso. Graças a Deus eu fiquei bem nos primeiros dias e nos dias restantes, porque o remédio, a medicação me ajudou, então eu estava com a medicação certa. E falando em medicação, vai mais uma dica super importante: quando você for viajar, você que tem transtorno bipolar, lembre-se de levar a sua medicação, não esquecer. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu soube que ia viajar, é separar um pacotinho, separar um saquinho, né, só pro medicamento, contar os medicamentos até a mais, eu contei, dos dias que eu ia ficar lá na Inglaterra, porque é super importante você estar com o medicamento certinho, para caso aconteça algum imprevisto, de você mudar data, alguma coisa, você tem um medicamento a mais ali, é super importante. E agora outro ponto é a alimentação. A alimentação na Inglaterra é totalmente diferente, eles comem muito carboidrato, muito açúcar, muita gordura, principalmente no café da manhã, já começa assim, uma porrada de gordura, de carboidrato, pão, tudo que você imagina. Só o café da manhã deles é linguiça, ovo, bacon e feijão. Eu provei o feijão é meio adocicado. Eu comi até, não é ruim, mas não é uma das coisas mais gostosas do mundo. Pelo contrário, para tomar isso no café da manhã é bem assim difícil, mas eu provei porque é interessante você provar a culinária também do lugar que você tá indo. Só não consegui provar a linguiça porque eu achei muita coisa assim pro café da manhã, muito pesado. E não consegui comer, mas em relação a pães, eu consegui comer, comi scone, que eu gosto, já gostava muito, e lá é maravilhoso, isso eu não posso negar, é muito gostoso o scone de lá. Vai a dica aí pra quem for pra lá, ou quem nunca provou, é muito gostoso. E sobre alimentação, eu tenho intolerância ao glúten, leite e ovos, então eu tenho que tomar muito cuidado com a minha alimentação. Eu fiquei anos sem comer nada disso, eu fiquei muito regrada, assim, eu era muito regradinha. Eu não comia nada e ficava muito bem, principalmente com a minha pele, que é uma coisa que sempre me incomodou muito, porque quando eu como alguns desses alimentos, sai muita acne em mim. É uma das coisas que acontece no meu corpo, né? E muitos médicos não sabem explicar
exatamente por quê, mas eu lembro que a minha psiquiatra na época ela disse que tem um estudo, talvez eu tenho que até pesquisar antes de falar sobre isso para ter certeza, que fala muito da relação de transtorno bipolar com intolerâncias alimentares. Então é interessante você pesquisar um pouco sobre isso também. Eu agora que estou estudando nutrição, estou estudando sobre intolerância alimentar, é muito interessante. Só não me aprofundei nessas relações entre transtorno bipolar e intolerância alimentar, mas é interessante você aí que tem se aprofundar isso, conversar com o psiquiatra, muitas vezes ele sabe disso, já tem essa noção, já pegou bastante paciente assim, então é interessante a gente saber da experiência médica também. Então, dito isso, a alimentação lá é mais glúten, é mais carboidrato. Então eu comi muita coisa de lá, mas eu evitava comer muito carboidrato. Por exemplo, hoje eu vou ficar na casa da minha irmã, então eu vou tentar fazer uma sopa, vou tentar fazer proteína, vou tentar fazer alguma coisa mais saudável. E no dia que eu ia pra rua, no caso, passear, bater pernas, turistar, procurava opções que não fosse tão ruim pra mim. A alimentação foi o cuidado que eu tive também, porque eu tenho essa consciência de que a alimentação, assim como o sono, muda muito o nosso humor. A gente pode ficar muito deprimido, muito ansiosa ou muito eufórica por conta da alimentação, principalmente se é rico em carboidratos, em farinha branca. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Em relação aos horários, eu tentei manter nos horários que eu já comi aqui no Japão. É óbvio, como eu falei, não consegui manter todos os dias, porque a gente turista, a gente anda, a gente vai em vários lugares diferentes, são muitas vezes as paradas que a gente vai fazer, algum restaurante, algum lugar que a gente vai comer, não são sempre nos mesmos horários, porque a gente precisa ver, conhecer os locais. E o que eu indico é, às vezes, quando você conseguir achar um café, um Starbucks que seja, se você estiver muito cansado, muito exausto, você vê que tá mais estressado porque tá andando demais, ou porque tá fora da sua rotina, então você pausa ali, vai tomar um chazinho, vai tomar um suquinho, vai relaxar, senta um pouco com algum familiar que esteja com você, é importante. Eu só não indico café. Primeiro que eu evito café, principalmente café preto mesmo, no dia a dia, porque eu acho que me deixa muito agitada, muito eufórica, muito nervosa, então eu evito café. Eu só tomo um café, chama Super Café, que vende no Brasil, até propaganda aqui gratuita, mas é porque ele me deixa mais animada, como um pré-treino, então antes de eu fazer meus exercícios eu tomo ele, mas evito tomar uma segunda dose, eu evito tomar café durante o dia todo, principalmente se eu tô viajando, eu evito café ao máximo. E principalmente álcool, né, gente? Eu não precisava nem falar sobre isso, mas talvez você não saiba, o álcool não é legal para quem tem transtorno bipolar, a gente tem que ter essa consciência. Eu já tive problema com álcool, já fiquei anos tomando, não que eu era alcoólatra, não, longe disso, graças a Deus não era, mas quem tem transtorno bipolar pode ter propensão, sim, ao alcoolismo, a ter mais sensibilidade ao álcool, então tem que tomar bastante cuidado. Então evite álcool, evite café, evite coisas que pode ter mudança de humor, gerar ansiedade, angústia, enfim. Eu acho importante a gente fazer algumas coisas para evitar falta de concentração, ansiedade, angústia, depressão numa viagem que não vai ser legal porque você não vai ter um médico perto de você. E é importante a gente tomar esses cuidados. Tente manter um sono equilibrado, uma alimentação mais saudável, o máximo que você conseguir fazer. Uma das coisas que eu fiz também foi levar lanchinhos naturais, frutas. Isso eu achava em supermercados ou mini mercados que tinha lá, como se fosse loja de conveniência, por exemplo. Eu achava os lanches naturais, as frutinhas, suco, água e sempre carregava uma garrafa de água junto com esses lanchinhos dentro da minha mochila, porque qualquer coisa que acontecesse, eu não achasse um restaurante perto, eu achasse até que não dava para entrar num restaurante ou algum lugar, eu tinha ali preparado para que eu possa comer. Por quê? Eu não me adaptei muito com o jejum intermitente de muitas horas. Até fiquei um tempo fazendo jejum aqui no Japão, na época que eu nem sabia que eu tinha transtorno bipolar. Me sentia até bem, só que eu não conseguia passar de 16 horas, porque já me dava uma tremedeira horrorosa, já me dava um mau humor terrível. Eu evito ao máximo e aconselho você a tomar cuidado com o jejum intermitente, porque pode causar uma mudança de humor muito grande na gente, pode deixar a gente mais agitado, mais nervosa, furiosa por não estar comendo ali no horário. E outra coisa que é bem importante também, se você toma medicação ou vai tomar medicação, o meu médico disse, primeiro você precisa comer. Então ele me colocou a medicação à noite e eu preciso comer antes de tomar a medicação.
Então eu tento comer ali no máximo até 7 horas da noite para eu poder tomar a medicação, porque eu não gosto de comer tarde também. Isso é importante, não coma muito tarde, evite comer tarde. Então faça o máximo para manter sua rotina, assim como eu tentei fazer. Minha rotina aqui no Japão é bem regrada. Eu tento acordar sempre no mesmo horário, dormir nos mesmos horários, fazer os exercícios nos mesmos horários. Eu faço exercícios todos os dias. Lá eu não consegui fazer, viajando muitas vezes a gente não consegue. Porém, eu andei muito assim, muito, muito, muito. Todos os dias eu andava bastante. Mesmo que você não consiga fazer exercícios no lugar, você andando bastante já é bem interessante, já é bem importante, faz muita diferença. E ter calma, ter paciência durante a viagem. A gente que tem transtorno bipolar é bem impaciente, é bem nervosinho muitas vezes com coisas pequenas, então vamos tentar ter calma. A gente tá viajando para relaxar, para sair de uma rotina desgastante de trabalho, muitas vezes. É importante a gente manter um pouco mais de tranquilidade na viagem, para que a gente possa curtir tudo, curtir a família, aproveitar bastante. Isso é importante. Se você conseguir viajar com a sua família, ir encontrar parentes, é sempre legal. E tenta curtir o máximo da viagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu pretendo fazer muitos outros. Me fala nos comentários um tema que você gostaria de ver nos meus próximos vídeos, tá bom? Então, obrigada por ter assistido. Curte pra mim o vídeo, que faz toda a diferença. Compartilha com seu amigo, com seu familiar que tem transtorno bipolar e precisa de algumas dicas aí, quer também ver histórias reais, assim como a deles. E principalmente se inscreva no meu canal, que isso ajuda bastante. Obrigada e até a próxima, até o próximo vídeo.